Fala, nação rubro-negra, se prepara porque o Flamengo tá prestes a fazer barulho no mercado e nos gramados. O nome da vez, Jorginho? Isso mesmo, segundo o Fabrício Romano, o cara já assinou com o Mengão. Contrato fechado, tudo certo. E o anúncio? Oficial, é só questão de tempo. O meio-campista que estava no Arsenal tá chegando como agente livre e o Flamengo agiu rápido para garantir o reforço antes do Mundial de Clubes. Um contrato de 3 anos e a promessa de que ele vai estar disponível para a disputa mais importante da temporada. Agora é aguardar a apresentação e ver como o Jorginho vai se encaixar nesse elenco estrelado. Mas não é só isso não. Tem Carlo Ancelotti também elogiando no nosso eterno camisa 10. Em entrevista para a TV Globo, o técnico multicampeão se rendeu ao galinho. Lembrou dos tempos em que enfrentava o Zico na Itália e soltou que era simplesmente desesperador marcar o cara. Zico deixou sua marca na Udinese com 6 gols de falta logo de cara e ainda fez gol no time do próprio Ancelotti. Isso mostra o tamanho da lenda que temos, né? Ancelotti, inclusive, tá no Rio e vai marcar presença hoje no Maracanã para assistir Flamengo e Deportivo Táchira. E falando desse jogão de hoje, o Mengão entra em campo às 9h30 da noite com o único objetivo vencer e garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Dependendo do resultado de LDU de Quito e Central Córdoba, ainda dá para terminar em primeiro do grupo, o que seria ótimo porque garante o segundo jogo do mata-mata em casa, diante da nação no Maraca. Já pensou? O clima perfeito para avançar. Na competição mais importante do continente. Enquanto isso, a rodada das competições sul-americanas teve de tudo. Botafogo conseguiu a classificação mesmo jogando com 1 a menos. Vasco avançou nos playoffs da Sul-Americana, São Paulo se classificou em primeiro do grupo. Mas Corinthians e Cruzeiro deram adeus às competições internacionais. Situação bem diferente da do Flamengo, que busca não só a vaga, mas também uma posição privilegiada na próxima fase. Mudando de assunto, vamos falar de grana entrando nos cofres do Mengão. O Porto tá perto de vender o zagueiro Otávio para a Premier League e aí o Flamengo entra no bolo com 30% do valor da venda. O valor da negociação gira em torno de 10 milhões de euros, o que renderia ao Flamengo cerca de 3 milhões de euros. Convertendo, são 19 milhões de reais caindo na conta. Grana boa que chega em boa hora e pode ajudar o clube a manter as finanças equilibradas e investir ainda mais em reforços. No departamento médico, o boletim atualizado mostra que o volante Alan evoluiu bem da lesão e treinou normalmente com o grupo. Deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de hoje. Já Eric Pulgar segue fazendo fisioterapia no campo, ainda se recuperando da lesão na coxa direita. Situação indefinida, pode até pintar no banco, mas ainda é dúvida. Gerson também está em processo de recuperação. Fez tratamento na academia e um trabalho no campo do CT, mas a inflamação no joelho ainda preocupa. Talvez fique de fora dessa. Já o lateral Matias Vinha voltou a treinar com o grupo e está em fase final de recondicionamento físico. Pode ser relacionado para o jogo de hoje, dependendo do que o departamento médico e a comissão técnica decidirem. Gonzalo Plata ainda segue em tratamento. Recuperar-se de um edema ósseo no joelho, fazendo fisioterapia e fortalecendo a musculatura. Pelo jeito, só volta mesmo no Mundial. E Nico de la Cruz também continua o plano de recuperação seguindo à risca o cronograma do departamento médico. Esses dois ainda vão demorar para voltar, então para o jogo de hoje, as melhores chances de retorno são mesmo do Alan e do Vinha. E tem mais coisa importante rolando nos bastidores. O Flamengo está se preparando para anunciar a renovação de contrato do lateral Guilhermo Varela. O uruguaio tem vínculo até o fim do ano e a partir de julho poderia assinar de graça com qualquer outro clube. Mas o Flamengo não quer correr esse risco. As conversas estão bem avançadas e a expectativa é de anunciar tudo oficialmente antes do Mundial. O novo contrato deve ir até o fim de 2027, garantindo mais 2 anos e meio de compromisso com o lateral que vem sendo peça importante no elenco. É mais uma jogada de bastidores que mostra como o Flamengo vem trabalhando com planejamento. A diretoria quer evitar perder jogadores de graça como já aconteceu em outras temporadas. O foco agora é garantir que o elenco esteja reforçado e protegido contratualmente para enfrentar os desafios do segundo semestre. Então hoje é dia de decisão no Maracanã.
Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam num jogo que pode garantir o rubro-negro nas oitavas de final da Libertadores e, dependendo dos outros resultados, até colocar o time na liderança do grupo. O técnico Felipe Luiz terá que quebrar a cabeça com os desfalques, mas também pode contar com alguns retornos importantes. A torcida, como sempre, vai fazer a sua parte nas arquibancadas. Agora é esperar a bola rolar e torcer por uma grande atuação do Mengão para garantir a classificação e seguir firme na busca por mais um título continental. Porque quando o Flamengo entra em campo, a expectativa é sempre alta e a paixão da torcida empurra o time para frente, não importa o adversário que esteja do outro lado. E o jogo de hoje tem tudo para ser daqueles com cara de Libertadores raiz. Maracanã lotado, clima de decisão, pressão nas arquibancadas e um adversário que vem para se defender e tentar estragar a festa do Mengão. Mas o Flamengo sabe que precisa fazer o seu papel e não tem espaço para erro. A equipe entra em campo com o objetivo claro de garantir os 3 pontos, carimbar a vaga nas oitavas e, se possível, fechar a fase de grupos na liderança. E isso não é apenas uma questão de orgulho, é estratégia. Ficar em primeiro do grupo dá ao Flamengo a vantagem de decidir o mata-mata em casa e a gente sabe o peso que tem jogar o segundo jogo com o Maraca pulsando, empurrando, fazendo pressão. E por falar em decisão, a comissão técnica liderada pelo Felipe Luiz tem mostrado personalidade na condução do time. Mesmo ainda no início do trabalho como técnico, ele tem se posicionado com firmeza, mostrado que entende o clube, a torcida e o que o Flamengo representa. A escalação para hoje deve ser a mais forte possível dentro das opções disponíveis, mas é claro que as ausências pesam. Gerson ainda é dúvida, Pulgar também, Nico de la Cruz fora, Plata também fora. Isso limita bastante as variações. No meio-campo, que é justamente onde o Flamengo costuma construir seu jogo com mais qualidade. Mas o retorno de Alan, mesmo que ainda sem ritmo ideal, pode ser fundamental para dar mais segurança e proteção à defesa, que também precisa mostrar mais consistência. A verdade é que o torcedor está esperançoso, mas também com os pés no chão. A temporada tem sido de altos e baixos, o elenco é forte, mas as lesões e os desfalques atrapalham. E agora, com a chegada de Jorginho praticamente confirmada, surge também a expectativa de um meio-campo mais experiente, com qualidade na saída de bola, visão de jogo e personalidade. Jorginho vem para somar, para ser peça importante e, se conseguir encaixar no time rapidamente, pode ser uma das grandes armas do Flamengo no segundo semestre. Principalmente se o time chegar nas fases finais da Libertadores e, claro, disputar o tão sonhado Mundial de Clubes. E sobre esse Mundial, a diretoria já se movimenta nos bastidores com foco total nessa competição. Renovar com o Varela antes do torneio é só um dos passos. A ideia é ter todos os jogadores comprometidos contratualmente, garantidos e fisicamente prontos para uma competição que promete ser das mais difíceis. Os adversários vão ser fortes, o nível técnico é alto e o Flamengo sabe que para ter chances reais de levantar a taça, vai precisar estar com o elenco inteiro focado, treinado e motivado. Ninguém quer correr o risco de chegar no torneio e perder peça importante por causa de indefinição contratual ou lesão mal curada. A torcida também já vive a ansiedade por esse torneio. Mas antes disso, há um caminho importante a ser trilhado na Libertadores. O mata-mata da competição sul-americana sempre foi desafiador e o Flamengo sabe que a chave para avançar vai estar nos detalhes. Jogo a jogo, duelo a duelo. Cada escanteio, cada falta, cada desatenção pode fazer a diferença. Por isso, o foco agora é total no confronto de hoje. A ordem é vencer, convencer e garantir o melhor cenário possível para a próxima fase. E o que dizer do ambiente no Ninho do Urubu? Com a chegada do mês de junho, começa aquela movimentação típica de janela, de transferência se aproximando. Todo mundo de olho em quem pode chegar, quem pode sair, e a torcida sempre ansiosa por novidades. Com a confirmação do Jorginho, a diretoria mostra que continua agressiva no mercado. Mas ainda existe aquela expectativa por mais reforços, principalmente se considerarmos que a temporada é longa e as competições são pesadas. O elenco do Flamengo é bom, mas precisa ser profundo. As lesões têm mostrado que depender de poucas opções pode custar caro. Ao mesmo tempo, é interessante observar como o Flamengo
tem conseguido capitalizar até mesmo com jogadores que nem estão mais no elenco. A venda do zagueiro Otávio pelo Porto pode render uma bolada por causa dos 30% que o clube ainda detém. Isso mostra como é importante fazer bons negócios lá atrás. Jogador que passou pela base vendido com cláusula inteligente e agora pode render milhões de reais mesmo sem vestir mais o manto. São essas jogadas de bastidor que fazem diferença no longo prazo e mostram como a estrutura do clube evoluiu nos últimos anos. Agora, com mais dinheiro em caixa, a expectativa é que o Flamengo continue firme na busca por reforços pontuais e que consiga também manter peças importantes como está tentando fazer com o Varela. A renovação dele é estratégica, lateral de seleção regular, taticamente importante e que se adaptou bem ao clube. Perder de graça seria um erro, então garantir a permanência dele até 2027 mostra que o clube está atento planejando não só o presente, mas também o futuro. Enquanto isso, o torcedor vai se mobilizando. Ingressos vendidos, Maracanã prometendo casa cheia e aquele clima de Libertadores tomando conta. O Mengão em campo é sempre um evento, mas quando se trata de jogo decisivo é diferente. O coração bate mais forte, o grito é mais alto, a expectativa é outra. E a torcida tem sido fundamental. Mesmo nas fases mais difíceis, o apoio nunca faltou. Agora, com a chance de se classificar em primeiro do grupo, é hora de empurrar o time mais uma vez, transformar o Maraca num caldeirão e fazer valer o mando de campo. O torcedor sabe que o elenco tem qualidade? Gabi, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro são nomes que qualquer time queria ter, mas o que se cobra agora é mais consistência, mais entrega, mais regularidade. A equipe precisa mostrar que pode jogar bem mais do que tem mostrado. O talento existe, a estrutura tá aí, o apoio da torcida não falta. Agora é fazer tudo isso se transformar em resultados dentro de campo. E hoje, contra o Deportivo Táchira, é mais uma chance de mostrar isso. É Libertadores, é Flamengo, é Maracanã, é pressão, é paixão, é aquela mistura que só o rubro-negro entende. E quando o Flamengo entra em campo em noite de decisão, o futebol ganha outra atmosfera, tudo pode acontecer. E a gente vai estar lá, como sempre, acompanhando, torcendo, vibrando e esperando que no fim da noite o Mengão esteja classificado e com mais uma atuação para orgulhar a nação. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol, sempre há espaço para rumores que agitam torcedores e movimentam o mercado. E o mais recente burburinho envolve ninguém menos que Bruno Henrique, atacante que tem chamado atenção dentro e fora dos gramados. Circula a informação, ainda não confirmada oficialmente, de que o jogador teria lucrado algo em torno de R$20 mil apostando em partidas de futebol. Sim! Apostas esportivas, uma prática que tem ganhado popularidade entre atletas e fãs e que agora pode estar movimentando também o bolso do craque. Segundo fontes próximas ao ambiente do jogador, Bruno Henrique estaria se aventurando nas bets como uma forma de complementar sua renda e, quem sabe, até trazer uma emoção extra ao acompanhar os jogos. A quantia mencionada, cerca de R$20 mil, ainda é considerada modesta para um atleta de alto nível, mas já é suficiente para gerar um burburinho entre os fãs e especialistas que acompanham o dia a dia do futebol. A possibilidade de um jogador de renome se envolver em apostas acende um alerta para clubes e para a própria CBF, que historicamente mantém um olhar atento sobre qualquer movimentação que possa interferir na integridade das competições. Rumores também levantam uma discussão mais ampla sobre a relação dos atletas com as apostas esportivas, um mercado que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo. Muitos jogadores são vistos como ídolos e suas atitudes acabam influenciando milhões de torcedores. Por isso, a atenção é redobrada. No entanto, até o momento, não há nenhuma confirmação oficial nem de Bruno Henrique, nem de sua equipe sobre o suposto lucro obtido nas bets. Tudo ainda está no campo das especulações, alimentando conversas nas redes sociais e nas mesas de bar. Enquanto isso, o atacante segue focado em sua carreira, buscando manter o desempenho dentro dos gramados, onde tem sido peça fundamental em sua equipe. Será que esse suposto envolvimento com apostas poderia trazer alguma influência para seu rendimento?
Ou será apenas uma distração passageira, algo comum entre atletas que buscam novas formas de entretenimento? O tempo dirá. Por enquanto, fica a pergunta no ar e o mercado atento a qualquer movimento que possa confirmar ou desmentir essa história que promete esquentar o noticiário esportivo nas próximas semanas. Uma coisa é certa, onde há um grande nome do futebol, o burburinho está garantido. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão. Raiz! Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!